Segundo escreveu Lucas, o Evangelho, no capítulo 24, a partir do verso 1 até o verso de número 6. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Amado Deus, amado Pai, queremos falar do Teu Filho nesta noite. Queremos falar do poder do Teu Filho. Ó Senhor, deste espetáculo causado lá em Jerusalém, que deixou aquele povo perplexo. Ó Senhor, em nome de Jesus, fala aos nossos corações nesta noite. Abra os nossos olhos, remove a pedra. Ó Senhor, em nome de Jesus, tira as pedras do nosso coração, tira as pedras dos nossos olhos. Ó Senhor, que possamos ver a realidade. Aquelas mulheres viram a realidade. Também queremos ver a realidade, aquilo que é real. Em nome de Jesus. Ah, Senhor, Teu Espírito Santo já demonstrou que está aqui. O Senhor já mostrou que o Senhor faz presente neste culto. Completa este culto nesta noite. Fala aos corações, transforma vidas, em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar. Mensagem que eu quero trazer a você nesta noite, eu trago como título: Caminhando em direção de sepulcros. Quantas pessoas que vivem caminhando na direção de sepulcros, caminhos errados, caminhos que não levam a lugar nenhum, caminhos que não significam nada. Quando olho esse texto, eu vejo aqui, no terceiro dia, depois do sepultamento de Jesus, e Lucas faz questão de dizer que logo pela madrugada, aquelas irmãs, Marias, 2 Marias e uma Joana, elas caminhavam em direção ao sepulcro aonde Jesus havia sido sepultado. Amados, imagino que ainda no sábado aquelas 3 irmãs, elas se reuniram e traçaram um plano para ir até o túmulo de Jesus, para ungir o corpo do Senhor. Então no sábado foram ao mercado, compraram lá os seus aromas, os seus perfumes, fizeram lá algo legal, algo gostoso, cheiroso, para ungir o corpo do Senhor Jesus Cristo. Se dirigiram logo pela manhã, como diz Lucas, pela madrugada, se dirigiram até o cemitério de Jerusalém, para fazer aquilo que havia proposto em seus corações. Amados, não podemos deixar de enxergar a bondade dessas mulheres, o amor dessas mulheres, a disposição dessas mulheres. Nós temos que exaltar isso. Precisamos reconhecer o amor
o trabalho, o dispêndio de dinheiro, tempo. Juntas, eu creio que compraram as especiarias no mercado. Juntas elas prepararam, devia ter mais alguém no meio delas, mas que não foi no domingo. Ungir o corpo do Senhor. E nós imaginamos que na caminhada delas até o cemitério, havia uma empolgação, uma alegria misturada com tristeza talvez, alegria pela motivação de ir rever o Senhor, ainda que morto, ungir o corpo do Senhor, ainda que morto, mas elas tinham esse prazer, elas estavam se regozijando nisso, mas também passava de um outro lado, um momento de tristeza. Creio que lamentavam, ele podia estar vivo, ele podia estar conosco, nós poderíamos estar agora, tomando um café junto, orando, mas ele está morto. Sabe, amados, mistura de alegria com tristeza. Ah, como seria bom se o Senhor estivesse vivo. Ah, como seria legal se o Senhor não tivesse morrido, se Ele estivesse no meio de nós. E quando nós olhamos no contexto de Marcos, no capítulo 16, no verso de número 2, muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar o sol, foram elas ao cemitério. Oh, amados, e no caminho, algo preocupava aquelas mulheres. Quem removerá a pedra que está na porta do túmulo de Jesus? Havia uma pedra pesada, enorme, que fora colocado na porta do túmulo de Jesus. E elas compartilhavam: quem é? Temos boas intenções, mas quem nos ajudará a remover a pedra do túmulo? Eu fico admirado em ver a disponibilidade, o amor, a determinação dessas mulheres. Elas sabiam da dificuldade que iam encontrar para cumprir os seus propósitos. Afinal, havia os guardas romanos, havia a enorme pedra na porta do sepulcro, mas mesmo assim elas foram. Quantas pessoas desistem por pouca coisa na vida? Quantas pessoas abandonam o seu propósito? Quantas pessoas desistem dos seus propósitos por pequenas coisas? Marias e Joana não desistiram. A atitude dessas mulheres é digna de louvor. Afinal, quem mais, diante de tantos obstáculos, levaria essa ideia à frente? Ungir o corpo de um morto. Oh, amados, desistimos por tão pouco nesta vida? Por tão pouca coisa nos desanimamos, abandonamos tudo, abandonamos Jesus. Quero dizer uma coisa para vocês: aquelas mulheres, elas não abandonaram Jesus, ainda que elas pensavam e acreditavam que Ele estava morto. Elas não abandonaram Jesus, ainda que elas pensavam que Ele já estava cheirando mal naquele túmulo. Diferente de muitos de vocês, que abandonam Jesus, estando vivo, depois de ressuscitado, operando maravilhas. Quantas pessoas abandonam esse Jesus? Eu vejo que precisamos ter um pouco da determinação daquelas mulheres.
em não abandonar Jesus jamais. Ainda que venham dificuldades, ainda que tenham guardas romanos, ainda que haja pedras enormes em nosso caminho, no nosso caminhar, nós não podemos abandonar Jesus. Afinal, Ele está vivo. Nem depois de morto elas não deixaram Jesus. E nós deixamos Jesus. Quantas vezes nós abandonamos Jesus? Quantas pessoas estão lá fora? Quantas pessoas que poderiam estar aqui foram batizados, participaram de ceia, mas hoje não estão mais aqui, abandonaram Jesus. Por causa não de pedras enormes, mas por causa de pedregulhos no caminho. Não por causa de guardas romanos, mas por causa de coisas de homens que o mundo oferece, abandonaram Jesus. Mas enfim, depois de uma bela caminhada, elas chegaram ao sepulcro. E quando elas chegaram, tiveram uma surpresa, porque ali elas encontraram um cenário bem diferente daquele que elas desenharam na sua mente, daquele que elas projetaram em sua mente. Elas estavam preocupadas com os soldados, elas estavam preocupadas com a pedra, mas de repente elas chegam num lugar determinado, chegam naquele cemitério, vão diante do sepulcro de Jesus, e ali não tem nenhum soldado, e ali também não tem pedra alguma para impedir a entrada delas no túmulo de Jesus. Quantas vezes nós desenhamos na nossa mente, quantas vezes nós imaginamos algo que não existe, que não deveria existir na nossa mente. Quantas vezes falta a fé, quantas vezes falta a ousadia para nós. Essa semana eu vi uma mensagem de um amigo meu, colega de ministério. A nossa filha está desenganada dos médicos. A nossa filha depende de um milagre. Mas nós não estamos preocupados, porque milagre é o que Jesus mais faz. Quantos que pensam assim? Quantos que agem? Isso não é problema, porque milagre Jesus sabe fazer. Ele pode fazer, querido. Aonde está presa a sua fé? Qual é o desenho que você tem na sua mente? Um Cristo morto? Estou aqui para dizer, Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. Ele vive e Ele está aqui neste lugar. Quantas pessoas vivem em direção? Quantas pessoas caminham ao lugar de sepulcros? Quantas pessoas vão em direção ao cemitério? Eu não sei fazer o que respeito à sua ideia. Eu respeito você, mas eu não sei o que você vai fazer no cemitério. Se aquele que vive não está lá, aonde está a nossa fé? Aonde você amarrou a sua fé, querido? O sepulcro está vazio. Admiradas, perplexas, elas ficaram ali paralisadas diante daquela cena. É assim que nós ficamos quando nós temos uma ideia e de repente a realidade é outra. Oh, amados, para onde levaram o corpo do nosso Senhor? Aonde levaram o nosso Jesus? Sabe, amados, no verso 4 de Lucas, diz que aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. O espanto
transformou-se em medo naquele momento, transformou-se em terror naquelas mulheres, porque do nada ali aparecem dois varões, vestidos com vestes resplandecentes. Imagino que brilhava, eu imagino que clareou aquele lugar, as vestes daqueles dois varões. E aquelas mulheres quase que morrem ali, perplexas, com medo, terror. E aqueles varões, nós sabemos que são anjos, e eles fazem uma pergunta fundamental para elas: por que procurais aquele que vive entre os mortos? O que é que vocês estão fazendo aqui neste lugar? Por que é que vocês vieram aqui? Vocês estão procurando aquele que vive no meio de mortos. Ele vive, ele não está aqui. Oh Jesus, a verdade é que os anjos repreenderam aquelas mulheres. Talvez nesta noite o Senhor está repreendendo você, meu amado, amada. Por que é que você está buscando aquele que vive em lugar errado, no cemitério? Cemitério não é lugar de buscar vivo. Oh amado, vocês estão procurando a pessoa certa, mas no lugar errado. Aonde é o lugar certo? Para procurar aquilo que é certo. Amados, que verdade tremenda que nós encontramos aqui nesse texto. Quantas pessoas estão agindo como aquelas mulheres? Quantas pessoas estão caminhando em direção a sepulcros, buscando aquilo que não está lá, buscando coisas corretas em lugares errados. Que o Senhor ilumine a tua mente nesta noite, que o Senhor abra, que o Senhor remova a pedra do teu coração. Muitas pessoas aqui estão buscando coisas certas em lugares errados, em lugares onde não há vida. Vocês estão procurando lá e não existe lá. E bate, a porta não se abre. Pede, as coisas não acontecem. Por quê? Buscando a coisa certa em lugar errado. Oh querido, gastando tempo. Aquelas mulheres, quando eu olho para aquelas pobres mulheres, cheias de boa intenção, quantas pessoas estão agindo como elas, gastando tempo. Quanto tempo você está perdendo na sua vida? Quanto tempo você perdeu na sua vida? Buscando coisas que você precisa em lugar errado. Quanto dinheiro você gastou na sua vida buscando aquilo que você precisa em lugar errado. Quanta preocupação, quanta determinação, quanta esperança, mas na direção errada, foco errado. Querem a coisa certa, mas buscam aquilo que precisam em lugares errados. Eu estou falando de tudo na sua vida. Tudo que você precisa para viver feliz, para você viver em paz, para você ter paz no teu coração, para você ter alegria, para você ter vida própria. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Se você não tem tido esta vida em abundância, é porque você tem buscado a vida em abundância em lugar errado. Aonde vivem mortos, você não encontrará nada lá onde existem mortos. Apenas saudade, apenas lamentação, apenas lágrimas. Você percebeu porque você vive chorando? Porque você vive buscando coisas em cemitério, aonde não tem mais vida, aonde não existe mais nada.
Cemitério só tem mortos. Não tem vida lá. Não tem nada de bom lá. Jamais Jesus, que eu conheço, estaria lá. O que vocês procuram aqui, mulheres? Vocês estão procurando aqui a pessoa certa, mas vocês estão buscando no lugar errado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele vive. Olha para você. Quem sabe a tua vida está amarrada, sem esperança. Quem sabe você não progride em nada. Nada dá certo. Aonde você está buscando a solução para os seus problemas? Aonde você está buscando vida? Aquelas mulheres, elas amavam demais Jesus, mas não perceberam que as coisas mudaram. O tempo passou. Querido, o tempo passou. O inverno já passou. Estamos na primavera. Não adianta buscar coisas da primavera, do inverno, porque o inverno já passou. Agora é primavera. Mude o foco, mude a direção. Esqueça o que passou no inverno. Comece uma vida nova. Busque as coisas no lugar correto. O tempo passou. Quantos estão vivendo do passado? Quantos vivem amargurados? Quantos vivem enfermos? Quantos não têm paz? Porque estão vivendo lá atrás. Estão buscando coisas em túmulos. Jesus não está lá. Vá na direção de Jesus. Vá ao encontro de Jesus. Ele havia dito que ressuscitaria ao terceiro dia. Elas não perceberam que o tempo passou. Jesus tinha dito: ao terceiro dia morrerei, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Elas não perceberam o tempo passar. Quantos que estão aqui nesta noite que não perceberam o tempo passar? Olhe para o teu cabelo, querido. Se você ainda tem cabelo, eles branquearam, o tempo passou. Eles caíram, o tempo passou. Olhem para o teu rosto, as rugas apareceram, o tempo passou. E você, até quando você vai ao cemitério? Oh, Jesus! Buscar o vivo entre os mortos significa limitar aquilo que não é limitado. Significa prender aquilo que não é possível prender. Significa amarrar aquilo que não é possível amarrar. O sepulcro era nada diante de Jesus. O sepulcro era pequeno para Jesus. O sepulcro era ilimitado para Jesus. Toda aquela situação de morte, aquele clima de morte, havia sido vencido por Jesus. Ele ressuscitou. Ele venceu. Com Ele nós vencemos. Com Ele somos mais do que vencedores. Com Ele temos vida em abundância. Com Ele temos paz, com Ele temos alegria, porque Jesus é o motivo da nossa alegria. As mulheres com muito amor, muita dedicação, mas lhe faltava algo importante. Faltava que os seus olhos espirituais se abrissem para elas enxergarem aquilo que é real. Se os nossos olhos espirituais não se abrirem,
vamos ficar vivendo do passado. Precisamos enxergar adiante. Temos um alvo, temos sonho. E se você não tem sonho, você já morreu. Quem não tem sonho não vive. Quem não tem sonho não tem vontade de acordar amanhã. Porque o que me motiva a acordar amanhã é saber que eu tenho um sonho ainda a ser realizado na minha vida. Como diz o apóstolo Paulo, prossigo para o alvo. Deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. O tempo passou. Quantos não percebem o tempo passar e não vivem? Havia uma pedra que precisava ser removida. Claro, aquelas mulheres tinham razão. Tinha uma pedra enorme que precisava ser removida. Mas a pedra que precisava ser removida estava em lugar errado. A pedra não estava mais naquele túmulo. A pedra estava dentro do coração daquelas mulheres. A pedra estava nos olhos daquelas mulheres. Quantos estão com pedras no coração? Quantos estão com pedras enormes nos olhos que não conseguem ver? Quantas pessoas que marcham a passos longos, a caminhos de sepulcros vazios. Você sabe por que você se decepciona? Com pessoas, com coisas? Porque vocês marcham em direção a sepulcros vazios. Sepulcro vazio só tem decepção. O morto não vai falar. O morto não vai resolver teu problema. Porque aquele que vive não está lá. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Por isso eu creio no amanhã. Por isso eu quero acordar amanhã. Porque o meu Cristo vive. Quantos estão buscando a felicidade aonde não existe? Quantos estão buscando a paz aonde não existe? Quantos vivem revirando cadáveres? Querendo ungir cadáveres? Comprando aromas caros para perfumar aquilo que não deve ser perfumado, para ungir aquilo que não deve ser ungido. O Jesus que as amadas irmãs procuravam, e ainda é procurado por muitas pessoas. Existem muitas pessoas que ainda buscam, procuram o Jesus que as Marias e Joana buscavam. O Jesus errado. Amados, multidões caminham em direção a sepulcros, buscando o remédio para curar as suas feridas, buscando colírio para os seus olhos, mas nunca vão encontrar nada, porque estão na direção errada de sepulcros vazios. Sepulcros são lugares de morte e não de soluções para a vida. Jesus está vivo. Jesus está agindo. Jesus está operando. Jesus está curando. Jesus está libertando. Jesus está salvando vidas. Aonde vais? Por que procurais o vivo entre os mortos? Parece que a voz do anjo sussurra ainda nesta noite, na vida de muitas pessoas aqui. Porque procurais o vivo entre os mortos. Onde tu procuras vida, meu amado? Onde tu procuras a felicidade? Onde tu procuras a alegria? Talvez uma garrafa de cerveja. Talvez
num bar qualquer, talvez numa ponta de cigarro, talvez numa maconha, num crack. Você procura paz, você procura alegria. Você não vai encontrar. Vai encontrar uma alegria passageira. Você vai encontrar uma paz passageira. Quando a alegria verdadeira, eterna, paz verdadeira e eterna, só Cristo pode dar, porque Ele vive. O crack se acaba. O cigarro se acaba. A bebida se acaba. O momento de alegria se acaba como eles, como estas coisas. Mas quem está firmado em Jesus, a alegria dura para sempre, eternamente, porque Ele vive. Ele não se acaba. Ele é a fonte da água viva. Ele é o pão que desceu do céu. Você vive em tristezas. Seus esforços não têm tido resultados. Talvez você procure aquele que vive em cemitérios. Jesus está vivo. O túmulo está vazio. É a única sepultura que não conseguiu sepultar o seu morto. Foi o túmulo de Jesus. A pedra foi removida. O véu se rasgou. Temos livre acesso. Você não depende de mim para procurar aquele que vive. Jesus nos ligou até Deus. Em sua morte, Ele nos ligou. Ele nos restaurou. Podemos achar aquele que vive. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida verdadeira. Onde procuras aquele que vive? Jesus quer dar alegria. Jesus quer dar paz. Jesus quer mudar a sua vida. Jesus quer fazer algo tremendo na sua vida. Se Ele não fez, é porque procuras em sepulcros vazios, aonde não existe nada, aonde não existe vida. Mude a direção do teu caminhar nesta noite. Mude a sua vida. Eu quero nesta noite entregar para você de bandeja assim, como uma bandeja, lhe oferecer Jesus, aquele que é capaz de mudar a sua vida, aquele que é capaz de transformar a sua vida. Quem sabe você, meu amado, anda desenganado, ou melhor, anda enganado, anda se enganando nesta vida. O anjo está aqui. Por que procuras aquele que vive entre os mortos? Ele não está mais. Ele ressuscitou. Ele vive para sempre. Alguém aqui nesta noite que ainda não encontrou Jesus? Alguém aqui nesta noite que procura Jesus em lugares errados? Eu pergunto para você, lhe dou a oportunidade nesta noite de poder contemplar este Jesus que vive, esse Jesus que ressuscitou. Não o Jesus que aquelas mulheres procuravam, porque aquelas mulheres procuravam o Jesus morto. O tempo passou, elas não perceberam. Estou falando de um Jesus que vive. E você teve a oportunidade de contemplar Ele passeando neste lugar, tocando em você. Eu creio que você foi tocado pelas mãos de Jesus nesta noite. Eu creio que muitos foram curados nesta noite. Eu quero perguntar, há alguém aqui que quer ter um encontro com esse Jesus vivo? Faz assim para mim, se tiver alguém, eu quero orar por você. Todos já tiveram um encontro com Jesus.
Todos já deram de cara no túmulo vazio. Ninguém aqui procura um Jesus morto. Eu creio no amanhã. Eu tenho uma esperança. Porque Jesus é a única esperança. Logo que eu vim para a igreja, uma frase que marcou, uma frase nesse Brasil: Jesus Cristo é a única esperança. Eu gravei no meu coração: Jesus Cristo é a única esperança. Esperança para o aflito, esperança para o enfermo, esperança para o perdido, esperança para o pecador. Jesus é a única esperança. Jesus é o único caminho. Jesus é a única verdade. Nele está a vida, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Quando alguém lhe perguntar por que você segue a Jesus, simplesmente: eu sigo a Jesus porque Ele vive. O meu herói, o túmulo dele está vazio. Ele não está lá, Ele vive. Simplesmente eu sigo Ele por causa disso. Porque eu tenho esperança, porque eu posso crer no amanhã. Simplesmente por isso que eu sirvo a Jesus. Todos que são batizados, todos que têm fé, o perdão dos seus pecados, todos que se examinam, todos que confessam os seus pecados, podem participar deste momento.
Eu estou anunciando nesta noite, como o apóstolo Paulo diz, como Jesus disse: todas as vezes que comerdes e beberdes, anunciais a minha morte, até que eu venha. Ele morreu, ressuscitou, subiu e voltará. Você tem liberdade para participar. Se você está nessas condições, se você crê nessa verdade absoluta, se você colocar diante dele, ele tem poder para perdoar seus pecados. Nada pode lhe impedir de participar esta noite. Pode distribuir. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis esse sangue lavados com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sem desse sangue lavados, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o seu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, desse sangue lavados, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor.
Aleluia. Um momento de glória. Poder dizer, há 50 anos, esse hino soa meus ouvidos. Há 50 anos, eu ouço falar desse sangue, que purificou os meus pecados, e continua purificando os meus pecados. Oh, que maravilha! Só isso não passa, só isso não passa, só isso continua e será eternamente, aleluia. Oh, glória a Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor, na noite que foi traído, Ele tomou um pão, Ele partiu o pão, e Ele deu aos seus discípulos e disse: comei, representa o meu corpo, que é dado por vós. Oh, querido, você pensar que esse pedaço de pão representa o corpo do Senhor Jesus, que foi entregue por você na cruz do Calvário, para que pudéssemos ser um nele, para termos comunhão uns com os outros. Você diz: obrigado, Senhor, obrigado pelo teu corpo que foi dado por mim ali na cruz do Calvário. Comamos o pão que simboliza o corpo do nosso Senhor. Jesus, continuando aquele cerimonial, após haver comido o pedaço de pão, tomou o cálice, mostrando aos seus discípulos: este cálice simboliza o meu sangue, que será derramado por vós ali na cruz do Calvário. Cada gota desse sangue tem poder para perdoar milhões e milhões de pecados. Receba o perdão do Senhor Jesus. Receba a nova vida. Receba nesta noite. Ele não somente perdoa, mas também purifica você. Diga: Senhor Jesus, obrigado pelo perdão. Obrigado pela purificação. E pela fé, eu tomo posse nesta noite do meu perdão. Tomamos o cálice do perdão. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Mais que a neve, sim, deste sangue lavados, mais alvo que a neve serei, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Porque buscais aquele que vive entre os mortos. Que essa mensagem fique cravada no seu coração, nos umbrais da sua porta, nos seus olhos. Porque buscais aquele que vive no meio dos mortos. Serve para a sua vida no cotidiano. Tem coisas que nós buscamos em lugares errados. Buscamos vida aonde tudo está morto.
Não é dessa forma. Temos que procurar socorro onde tem vida. Temos que procurar socorro onde nós temos certeza que teremos ajuda. Temos que bater na porta certa. Que Deus nesta noite possa ter falado ao teu coração, querido. Se você já encontrou Jesus, amém. Glória a Deus por isso. Mas a tua vida, o teu cotidiano, busque em lugares corretos a solução para os seus problemas. Jesus é o caminho correto. Jesus é a porta certa que você tem que bater. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Que Deus vos abençoe. Que Deus vos guarde. Que Deus vos proteja. Tenham vida. Tenham vida em abundância. Aplauda o Senhor e pode se assentar.